Capítulo 82. Quando ele ouviu o som vindo de longe, Yun-Che concentrou seu olhar e pulou da cama. Suas mãos tocaram seu queixo enquanto ele abaixava suas sobrancelhas. O que deve vir, eventualmente vira. Embora Tin Vuil tinha dito que proteger os discípulos era uma obrigação do chefe do palácio, com a personalidade de Yun-Che, não havia maneiras que ele contaria incondicionalmente com Tin Vuil. Portanto, ele não acreditou inteiramente que Tin Vuil destruiria completamente toda a pretensão de cordialidade com a filial da seita Xiao que detinha a maior influência dentro da cidade Lua Nova, apenas por causa de um discípulo que tinha acabado de entrar no profundo palácio Lua Nova. Ele protegendo Yun-Che hoje, na frente de todo mundo, já podia ser considerado como uma extremamente benevolência e atencioso. A porta em seu quarto foi empurrada e aberta por Xiaoyuanba, que tinha seus braços envelopados por bandagens. Ele se apressava enquanto respirava apressadamente. Por causa de seus órgãos internos feridos, seu rosto ainda continha uma leve cor branca. Ele agarrou Yun-Che, e disse ansiosamente, cunhado. Corra, rápido. São as pessoas da seita Xiao. Como esperado, eles não se importam com as promessas de antes de não colocarem responsabilidade, e vieram aqui para capturá-lo. Saia rapidamente pela porta dos fundos. Eu sou tão estúpido. Eu deveria ter feito você sair logo após que o banquete terminou. Yuanba, não se aflija. Como eu posso não ficar aflito? É a seita Xiao ou o que? O cunhado é forte, mas é simplesmente impossível para você provocar a seita Xiao e sair dessa maneira. Se você cair nas mãos da seita Xiao, então, as mãos e os pés de Xiaoyuanba tremiam de ansiedade. Com uma aparência completamente vermelha, ele agarrava nas mãos de Yun-Che e o puxava continuamente para fora. Se eles estão aqui para me pegar, então eles definitivamente não me deixaram escapar facilmente. Se eles têm pessoas no portão da frente, então a saída dos fundos e a saída lateral também já estão sendo guardadas. Talvez, eles até mesmo enviaram pessoas para cuidarem dos portões da cidade Lua Nova. Se eu escapar pela porta dos fundos agora, eu cairei imediatamente nas mãos deles. Xiaoyuanba ficou imediatamente estupefato. Ele coçava forçadamente sua cabeça, e andava em círculos ansiosamente. Então o que faremos? O que faremos? Yun-Che deu um tapinha em seus ombros e ao invés disso o confortou. Yuanba, não se preocupe. Nosso novo chefe do palácio nomeado não é uma figura simples, ele deve ser capaz de obstruí-los. Mesmo se ele não puder, eu também tenho meus métodos de escapar de suas garras. Ah! Sério? Xiaoyuanba abriu totalmente seus olhos e pareceu ficar levemente aliviado. Me ajude a dar uma olhada na situação no portão da frente, lembre-se de ser cuidadoso. Se eles começarem a brigar, tenha certeza de se esconder o mais longe possível. Era noite, e ainda à frente da entrada principal do profundo palácio Lua Nova estava iluminada. A atmosfera estava tão tensa e barulhenta quanto um confronto antes de um duelo. Xiao Tianan chegou pessoalmente com Xiao Zaihe, em torno de 100 dos discípulos da seita Xiao também seguiram atrás dele, suas raivas e intenções assassinas se espalharam maliciosamente em grande quantidade. Os discípulos do profundo palácio Lua Nova que cuidavam dos portões todos tinham suas testas cobertas por suor, eles estavam lá tremendo, e não se atreviam nem a respirar em alto. Quando encontravam com algum discípulo normal da seita Xiao, eles normalmente abaixavam suas cabeças. Hoje à noite, o líder da filial da seita Xiao atualmente veio em pessoa, e seus corações tinham quase saltado pelas suas gargantas pelo choque. Tin Vuil finalmente tinha chegado com os elders e discípulos e falou severamente de longe, quem é? Para ousar ser tão descontrolado em meu profundo palácio Lua Nova. Xiao Tianan da seita Xiao. Você é o novo chefe do palácio nomeado, Tin Vuil. Xiao Tianan falou com uma expressão sombria. Ele originalmente tinha pensado que se identificando seria o suficiente para assustar grandemente esse chefe do palácio recém-nomeado. Entretanto, o que desapontou ele foi que depois de ouvir seu nome, esse recém-nomeado chefe do palácio não apenas não mostrou medo em seu rosto, ao invés disso,
Começou a rir. Então é o atual líder da filial da seita Xiao. Esta tarde, eu ouvi seu filho mencionar que o seu corpo estava doente, e era inconveniente para você sair. Eu atualmente queria fazer uma visita amanhã, mas parece que não é mais necessário agora. Ramph. A expressão de Xiao Tianan obscureceu abruptamente. Você se atreve a mencionar meu filho? Chefe do Palácio Qin, eu gostaria de ver como você explicará o assunto de hoje. Explicação pelo que? Qin Wuyo também revelou uma expressão de raiva em seu rosto. Sua seita Xiao invadiu nosso profundo palácio Lua Nova à noite sem razão, destruiu o portão de nosso profundo palácio, e ainda afirmou que achataria meu profundo palácio. Dizendo para explicar alguma coisa para você, mas ao invés disso, é você, Xiao Tianan, que nos deve uma explicação. Invadiu durante a noite sem razão. Xiao Tianan ria altamente e falou com um tom severo. Meio mês atrás, eu já tinha ouvido que o chefe do Palácio Qin vinha da cidade imperial Vento Azul com um status honorável e possuía um caráter gentil e honesto. Entretanto, olhando para isso agora, você é meramente uma pessoa que faz comentários irresponsáveis enquanto confunde o certo do errado. O discípulo do seu palácio feriu gravemente meu filho Xiao Luosheng maliciosamente, rompeu completamente os meridianos de meu filho e as profundas veias, desse modo o arruinou pelo resto de sua vida. Esse tipo de ódio não pode ser compensado mesmo se um Tie fosse picado em milhares, ou mesmo dezenas de milhares de pedaços de carne moída. Oh, você está falando sobre esse assunto. A expressão de Qin Wuyo se alterou como se algo tivesse o despontado, e então disse com um tom perplexo: eu estava pessoalmente lá quando esse assunto aconteceu, e vi claramente isso acontecer. Não me diga que esse assunto é a causa da raiva do líder da seita Xiao. Haha, então eu realmente não entendo. Antes do discípulo de meu palácio Yunche e seu filho Xiao Luosheng começarem suas lutas, eles fizeram um pacto entre eles, que não importa quem fosse descuidado e ferido gravemente, eles não culpariam nem o mínimo o outro lado. Esse pacto pode ser atestado por centenas de pessoas que estavam presentes. Cada pessoa viu com seus próprios olhos, e ouviram com seus próprios ouvidos. Incluindo até mesmo aquela pessoa atrás de você, ele ainda mais, sabe disso claramente. Já que houve um acordo prévio, qual o significado de sua visita e acusação? Não me diga que sua digna seita Xiao de milhares de anos tem esse tipo de costume desavergonhado de não manterem suas promessas. Você não está preocupado que implicará sua seita principal da seita Xiao ser criticada e vista com desprezo. Cada palavra nos comentários de Qin Wuyo era articulada e dita corretamente. Xiao Tianan tricotou suas sobrancelhas grandemente, se virou e disse em voz baixa: Zairi, o que está acontecendo? Xiao Zairi abaixou sua cabeça e disse nervosamente: antes do jovem mestre da seita lutar com Yunche, eles realmente concordaram com esse pacto, e especialmente fizeram todos presentes atestá-lo. Mas... não precisa dizer mais nada. Xiao Tianan balançou suas mãos e riu selvagemente de repente. Ha 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 ha. Que piada! Que piada colossal! O ódio de aleijar meu filho. Como isso pode ser escrito por um mero acordo sem sentido? Mesmo se eu, Xiao Tianan, tiver que carregar um nome difamado de falso e ser desprezado pelo resto de minha vida, eu definitivamente ainda assim me vingaria por Luosheng. Qin Wuyo, entregue Yunche agora mesmo. Não me faça ir e pega-lo pessoalmente. Nesse momento, eu temo que todo seu profundo palácio Lua Nova sofreria um pandemônio tão grande que nem mesmo as galinhas e cachorros não seriam deixados imperturbados. Já que o digno líder da seita Xiao até mesmo jogou sua dignidade fora, então eu não tenho mais nada para dizer também. Quando a voz de Qin Wuyo enfraqueceu, todo seu manto flutuou sem a presença de vento, e se ergueu bem alto. Se você quiser levar meu discípulo do palácio, então você terá que passar através de mim primeiro. No último século, o profundo palácio Lua Nova sempre foi oprimido pelas 7 grandes seitas. Todos os chefes do palácio do passado tratavam cautelosamente e quanto menos ofender o líder da filial da seita Xiao quando eles se encontravam.
Entretanto, não apenas esse chefe do palácio recém-nomeado não submeteu-se o mínimo enquanto conversavam, mas também estava para colidir seriamente com ele. Isso causou Xiao Tian a ficar grandemente espantado por um tempo, mas então ele gargalhou, ha 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 ha. O chefe do palácio Tin realmente tem um senso afiado de integridade, para ignorar a segurança de todo o profundo palácio Lua Nova, por um mero discípulo que acabou de entrar no profundo palácio. Haha, mesmo se ele tenha se juntado ao meu profundo palácio por apenas um dia, ele ainda continua meu discípulo do palácio. Se eu não puder proteger meus próprios discípulos, com que direito eu tenho de me chamar de chefe do palácio desse profundo palácio? Tin Wuiou declarou severamente. Bom? Eu gostaria de ver o quanto capaz você é protegendo aquele seu discípulo. O manto no corpo de Xiao Tianan também flutuou violentamente para cima. Um campo de energia enorme explodiu abruptamente, e fragmentou instantaneamente o chão abaixo de seus pés. A vasta profunda energia era como uma rede que cobria o céu, e envolvia na direção de Tin Wuiou e de alguns elders atrás dele. Com uma voz baixa, Tin Wuiou empurrou sua palma direita, e a profunda energia de Xiao Tianan colidiu com a sua nesse espaço entre eles. Com um bang alto, nuvens de poeira e areia voaram. Uma cratera grande e assustadora de 7 ou 8 metros de profundidade emergiu entre Xiao Tianan e Tin Wuiou. As emoções dentro dos corações do vice-chefe do palácio e de cada elder estavam extremamente complicados. A chegada da seita Xiao era esperada, mas para ver Tin Wuiou inesperadamente começar a lutar contra o líder da seita Xiao agora, todos eles ficaram apreensivos em seus corações. Yunchi realmente permitiu o profundo palácio Lua Nova a ser banhar em glória hoje. Poderia ser dito que hoje foi o dia que o profundo palácio Lua Nova se levantou o mais alto em todos esses anos que passaram. O talento espantoso que ele exibiu hoje também foi a raridade do século no profundo palácio Lua Nova. Entretanto, era um fato que ele tinha aleijado Xiao Luosheng, e que tipo de problema desastroso aquilo era. Se o profundo palácio Lua Nova quisesse protegê-lo, então seria necessário se tornar inimigo com a seita Xiao, isso realmente valia a pena. Porque um possível resultado dessa ação, era que todo o profundo palácio Lua Nova sofreria uma grande catástrofe. Vendo que Tin Wuiou queria proteger Yunchi tão fortemente, eles não sabiam se eles deveriam ficar agradecidos ou preocupados. No cruzar de punhos entre os dois poços de energia, um movimento seria o suficiente para medir a profundidade do oponente. Uma expressão alarmada apareceu no rosto de Xiao Tianan pela primeira vez. Porque daquela rodada de agora, ele percebeu chocadamente que a força desse Tin Wuiou não era nem um pouco inferior à dele. No caminho, Xiao Zai tinha dito para ele que a força de Tin Wuiou possivelmente estava acima do 5º nível do domínio profundo da Terra. Ele originalmente não tinha acreditado. Mas agora, ele não tinha escolha, mas acreditar nisso. Xiao Tianan não continuou a atacar, e falou com uma voz sombria, como um impressionante praticante poderoso nos estágios finais do domínio profundo da Terra. Você poderia se tornar um líder de seita em qualquer lugar desse continente, e ainda você veio para esse profundo palácio Lua Nova para servir como um insignificante chefe do palácio. Não importa onde eu esteja, ou que posição eu tenha, desde que seja pela família imperial, esse Tin se sentirá profundamente honrado e não terá nenhuma reclamação. Já que eu sou agora o chefe do palácio desse profundo palácio Lua Nova, esse Tin naturalmente irá cumprir minhas obrigações diligentemente. Proteger meus discípulos, é acima de tudo a mais básica das obrigações. Tin Wuiou respondeu, líder da seita Xiao, apenas saia por favor, eu posso fingir que não aconteceu nada hoje. Senão, não apenas você não irá realizar seu desejo, mas você também difamará o nome da seita Xiao. Quanto ao acordo entre seu filho e Yunchi, existem centenas de testemunhas. A expressão de Xiao Tianan se abateu novamente. Depois de ter experienciado a força de Tin Wuiou, ele sabia que era impossível para ele fazer o que quisesse hoje à noite. Ele veio com pressa, e trouxe somente uma centena ou mais de discípulos comuns.
Ele tinha pensado que se ele chegasse pessoalmente, não havia maneira que um mero chefe do palácio do profundo Palácio Lua Nova não entregaria obedientemente um discípulo. Inesperadamente, esse chefe do palácio recém-nomeado era completamente diferente dos chefes do palácio anteriores. Quando encarando a seita Xiao, ele ainda não tinha nenhum pouco de medo, e mesmo sua profunda força não era inferior à sua. Xiao Tianan riu: se eu puder vingar meu filho, eu, Xiao Tianan, não temo carregar a infâmia. Com o chefe do palácio aqui hoje à noite, eu realmente posso somente deixar sem nenhum benefício. Mas amanhã, você verá se eu tenho ou não coragem para achatar seu profundo palácio Lua Nova. Achatar meu profundo palácio Lua Nova. Tin Vuo riu friamente: você tem bastante coragem. Esse profundo palácio Lua Nova foi estabelecido pela família imperial. Você está tentando se rebelar. Rebelar? Ha 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 ha. Eu, Xiao Tiana, realmente não ousaria. Se você tivesse ferido apenas meu filho, mesmo se eu fosse mais ofendido, eu não ousaria achatar o profundo palácio Lua Nova. Entretanto, meu filho Luo Sheng não é somente o jovem mestre da filial da seita Xiao. A expressão de Xiao Tianan se tornou incomparavelmente carrancuda. Agora, não há mais o porquê de não dizer isso para vocês. A razão pelo talento de meu filho ser extraordinário, era porque ele tinha tomado a pílula celestial que lhe concedida pela seita Xiao. Tesouros desse degrau não são algo que minha mera seita filial pode desfrutar, mas meu filho Luo Sheng é o neto nomeado do grande elder da seita medicinal da seita principal. O casamento com a neta do grande elder foi arranjado há 4 anos atrás, e a pílula celestial que lhe foi então concedida, o banquete de noivado foi realizado apenas meio mês atrás. E o casamento está agendado para acontecer daqui meio ano. Quando essas palavras deixaram a boca de Xiao Tiana, a expressão de Tin Vuo, que tinha ficado calma como água, mudou drasticamente de repente. Os elders e discípulos atrás dele também revelaram um extremo choque e medo em seus rostos. Bem distante, o corpo macio de Lan Shuiru, que estava inclinado contra um canto, tremeu enquanto a mesma expressão horrorizada emergiu no rosto dela. Aleijar um jovem mestre da filial da seita Xiao e aleijar o neto do elder da seita Xiao principal, eram dois conceitos completamente diferentes. Um era um grande problema. O outro era um desastre catastrófico.